Olá, Lupa Barros aqui em mais um Carona Financeira. E hoje eu vou conversar com ele, Luciano Bonetti, o cara que colocou todo mundo das agências de publicidade juntos, que viviam brigando na mesma turminha, na mesma comunidade. Ele que é participante aí do Vesa TV com seus programas, ele que inventou o Prêmio ABC, que eu também já ganhei como melhor influencer, e a gente vai conversar muito. E olha ele aí. Oi, Lu, quer uma carona? Eu quero! Por tudo favor! bem? Que prazer! Tudo bem, Lu? Tudo jóia. Acho que a porta não fechou. Que bom pegar carona nesse super No carro financeiro. Aqui, no carro financeiro. Sempre que... Fazia tempo que eu queria essa carona. Ainda bem que você me encontrou por aqui. Ainda bem que eu te encontrei. Foi no lugar certo. Ainda bem que você vai para o mesmo destino que eu. Vamos né? lá. Vamos lá? Então vamos nessa. Lu, que prazer ter você aqui, viu? Que legal saber. Eu te anunciei, sabe como? Como? O cara que juntou os inimigos na mesma comunidade, Lu. Eu diria assim, os adversários, Sim. os concorrentes, mas de Mas fato... eu tenho que fazer meu drama na chamada também, tem. não é você que é de marketing, não é isso? Não, mas você não está errada. Na verdade, assim, era um mercado muito desunido, né? O mercado do marketing no geral. O mercado do marketing no geral, ele era muito desunido. Eu diria até em alguns pontos por conta dessa desunião, em algumas situações era um mercado com uma prática predatória, até certo ponto, vou utilizar um termo muito feio, mas um mercado meio prostituído até. Isso era um ponto muito, muito chato, né? Assim, que a gente via. E é uma coisa até engraçada, porque você fala assim dos inimigos, porque quando eu tive a ideia de montar o ABC da Comunicação, que hoje virou ABC Com, muita gente falou, meu, você é louco. Isso que eu pensei. Você resolveu montar quando você vivia na agência e percebia isso do mercado? Ou tinha a ver com o que você percebia na universidade onde você dava aula? Onde você... No que você se baseou para ter essa ideia, Lu? Muito legal essa pergunta. Pouca gente sabe. E hoje, né, só fazendo um paralelo, assim, hoje se fala muito de empresas com propósito, né? Que a empresa tem que ter propósito, que as pessoas olham esse propósito. E a ABC Com, na verdade, nasceu de um propósito. Eu contei essa história poucas vezes, legal você ter me perguntado, porque assim, eu tinha uma agência e eu passei por uma situação que eu chamo de um desrespeito empresarial. Vou contar rapidamente para você. Isso era setembro de 2011. Eu tinha um cliente... Você tinha agência há quanto tempo, Lu? Essa agência era uma agência que eu tinha uns 3, 4 anos. Uma agência... Porque o mercado de agência, a gente vai, às vezes, muda de sócio, muda de nome. Sim. Mas essa agência tinha acho que uns 3, 4 anos. E nós tínhamos um cliente que nós atendíamos a área dele de comunicação interna. E aí a área de comunicação externa quis abrir uma concorrência. E foi uma coisa assim do tipo, sei lá, era um dia, quinta-feira, sei lá, 2, 3 horas da tarde, e o cara falou, meu, você tem que vir hoje aqui pegar o briefing. E eu falei, pô, mas hoje eu vou chegar aí na Berrine 5 horas da tarde, não pode ser amanhã de manhã, com calma. Não, tem que ser hoje, que tem que ser hoje. Deixei de ir dar aula naquele dia, fui lá para pegar o briefing, ele falou, ó, você tem uma semana só para apresentar, e é você e mais 2 agências na concorrência. Meu, a gente pagou freela, corremos, ligamos para todos os nossos parceiros de veículo, fornecedor, montamos a proposta e uma semana depois apresentamos a proposta para o cliente. Isso era setembro de 2011. Aí passou-se setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro de 2012, fevereiro de 2012, e não é simplesmente nada, a gente não tinha nenhuma resposta. E para quem tem agência sabe disso, quando você aciona um monte de parceiros, eles querem saber o resultado. Se eles ganharam, se eles perderam, o porquê, se vai ter. Claro, é um feedback, inclusive, para eles construírem uma narrativa diferente de uma próxima vez, né? E aí, quando chegou em fevereiro, eu tinha uma menina que trabalhava no atendimento e falei, olha, você liga lá e você não seja grossa, mas você seja firme de que a gente precisa ter uma resposta, né? E aí, a pessoa não respondeu, fez ali deu um enrolation, um sabonete ali, e 10 minutos depois chega um e-mail
assim, cancelamento da concorrência. Não é que alguém ganhou. Sim. Porque se alguém tivesse ganho, faz parte você perder concorrência, faz parte do jogo. Mas simplesmente assim, cancelei a concorrência. E aí escolheu alguém sem concorrência. Não escolheu ninguém. Pior é Pior isso, ainda, não escolheu né? ninguém. É. Aí eu liguei para essa pessoa, eu soltei os cachorros, para falar a verdade. Eu falei, você não tinha concorrência nenhuma, você queria fazer banco de ideias, você fez 3 agências trabalharem para você, De enfim, graça, soltei. sim. E Isso acontecia mesmo de ter banco de ideia? Ah, muitos tinham essa prática predatória de clientes que tentavam fazer isso com as agências, né? E aí o pessoal que trabalhava comigo, era uma agência pequena, todo mundo olhando para mim desesperado, porque eu estava soltando os cachorros num cliente e a gente tinha a outra área do cliente. E aí eu desliguei o telefone e falei, não vou mais ter agência. Nossa, você ficou tão chateado a ponto de que você achou que... Eu falei, deu para mim. E aí eu consegui... Claro que não foi só isso, né, Lu? Não, Deveriam sim, ser isso foi, anos de coisa, foi a gota foi d'água. a gota d'água, né? E aí eu tinha ali 3, 4 pessoas, coloquei uma em cada agência de amigos. E em fevereiro de 2012 eu encerrei as atividades. Aí a Dani, né, que é minha esposa, tá sempre comigo. Ela já trabalhava com você na agência? Não, ainda não. E aí ela pegou e falou, bom, mas o que você vai fazer? Você vai só dar aula? Você não vai conseguir... Afinal, a gente tem contas a pagar, a gente tem 2 filhos. Isso, mais ou menos. Mas acho que a preocupação dela era mais assim, poxa, você sempre foi empreendedor, tentou ter um negócio, você vai... E é gostoso ser útil, né, Lu? É gostoso você conquistar coisas, né? Então acho que você ficar sem fazer nada ia ser... Ia ser meio... Ela falou, você vai aguentar? Eu falei, não sei, eu vou pensar. E eu tava... fui para casa, dormi, enfim. Aí eu cheguei e falei, nós vamos montar uma revista que vai falar das agências do Grande ABC. Porque na época a gente tinha ali 2, 3 veículos que falavam do mercado publicitário e nenhum deles falava... Focava. Não, nem questão de focar, não falavam das agências do ABC, apesar de elas terem conquistado coisas importantes em nível nacional e até internacional. Porque como eu dava aula, eu conhecia muitos donos de agência, levava eles para dar palestra lá, tudo mais. E eu falava, poxa, essa agência fez isso, essa agência fez aquilo e nada foi divulgado. Falando. Eu lembro que você disse também uma vez uma frase que ficou na minha cabeça de que não é uma Avenida Anchieta que muda o talento. A qualidade das agências que tem aqui. Exato. Ou a precificação também, porque achavam que só porque estava no ABC tinha que ser um preço ou outro, mesmo ofertando a mesma qualidade de trabalho. E isso foi muito interessante de eu escutar, porque é uma coisa que nós do ABC às vezes sentimos em todas as áreas. Exato. Né? E aí foi engraçado porque a minha diretora de arte, que era da agência, ainda estava comigo entregando os últimos jobs. Ela fez o logo, o primeiro logo e tal. E aí, como vai chamar? Eu falei, ABC da comunicação. Veio do nada, assim. Não é que pensou. Veio, eu falei, igual Itaú, milhões de reais para fazer um logo. Eu acordei com aquele nome. Aí ela fez o primeiro logo. Hoje a gente já está no nosso 3º logo, né? Bem bonito, mas... Sim, mais clean. Mais clean, enfim. Mas aí foi assim que nasceu o ABC da comunicação. E... com a ideia da revista. Com a ideia da revista e do site que falaria sobre esse mercado. Então nós abrimos em março de 2012. Eu fechei a agência em fevereiro de 2012. De quando eu fechei a agência para abrir o ABC da comunicação e sair a primeira revista, foram 21 dias. Eu coloquei a primeira revista no ar com 21 dias. Lu, porque você contando assim, a minha pergunta que eu ia te fazer é se você tinha se preparado financeiramente para essa mudança de ter uma agência e depois abrir um negócio completamente novo. Mas pelo que você está contando, foi mesmo um susto, né? Foi uma gota d'água e aí, ó... foi um susto. Nem tudo é sobre dinheiro nessa vida, né, Lu? A nossa paz vale muito, então você... E assim, para te dizer a verdade, assim, eu não tinha me preparado financeiramente para isso. Não tinha capital grande para isso. O que eu tinha, e aí é importante, eu nunca escondi isso, assim, eu, como dava aula e dava bastante aula, eu tinha uma renda legal da universidade. Sempre tive também um apoio financeiro dos meus pais para poder desenvolver tudo que eu desenvolvi. Isso é muito legal. A Dani trabalhava também, não? A Dani tinha uma loja, nós tínhamos montado uma loja para ela
de roupas infantis, mas aí depois ela fechou a loja e veio trabalhar comigo. Mas assim, eu podia arriscar, eu podia apostar, porque eu tinha segurança da universidade, né? E se tudo desse errado, você ainda tinha seus pais? Tinha meus pais, mas assim, mas o principal, assim, eu estava muito consolidado na universidade, né? A universidade. Você dava aula todo dia, Lu? Praticamente todo dia. E você amava? Sempre gostei de dar aula. Foi assim até uma surpresa, porque eu comecei dando poucas aulas. Quando eu vi, eu estava com muitas aulas, coordenando o projeto. Aí depois virei coordenador de curso. Acho que eu fui o coordenador de curso mais novo da Metodista. Eu ganhava muito bem lá, muito reconhecido. A Metodista me deu muita coisa, eu devo muito à Metodista. Você ficou quantos anos lá, Lu? Quase 18. Nossa, uma vida mesmo. Uma vida mesmo. E você saiu também por quê? Então, não estava dando mais o horário? Não. Quando eu saí, na verdade, foi assim... E é engraçado falar isso, porque a gente fala um pouco também da gestão de tempo. Porque eu praticamente me dedicava 2 dias e meio ou 3 dias da semana inteiros para Metodista, e os outros 2 dias eu ficava manhã e tarde na empresa e à noite ainda dava aula. E na verdade eu saí por conta de um problema, na época um problema econômico da universidade, que estava passando por uma reestruturação de gestão, e aí estavam readequando os salários de professores, e aí os professores mais antigos, que tinham salários um pouco maiores, foram desligados, né? Mas eu saí com super amizade com a Metodista, tranquilo, ainda frequento lá, comigo foi tudo certo, não tenho o que reclamar disso. E aí quando eu saí da Metodista, foi uma coisa que eu pensei assim, bom, o que eu vou fazer agora? Muitos colegas que saíram de lá foram procurar outras universidades para dar aula, enfim. E naquela época eu percebia que o mercado educacional começava eu já percebia isso, eu falava isso também dentro da Metodista, que o mercado educacional passava por uma transformação que iria comprometer a profissão professor universitário. Sim. A magistratura ali em si, né? Porque assim... EAD começava a entrar, era isso que você notava? Não somente isso, é porque assim, teve uma época, talvez na época que a gente estudou, que muitos professores eram de mercado e iam à noite ou de manhã dar aula para completar o salário, ali um extra. A época que eu vivi foi a época do professor profissional, onde o professor tinha que ter mestrado, tinha que ter uma série de cursos, ficava quase o dia todo na universidade, ganhava muito bem para isso. Apresentar projetos, né, na universidade. Então, foi uma época áurea da educação ali, talvez dos anos 2000 até os anos 2016. E aí depois a gente começou a perceber que aí o professor agora já era o criador de conteúdo, criava ali um conteúdo que era vendido de forma EAD para... Então começou a mudar o formato do professor e com isso mudou-se também a sua remuneração. O consumo do conhecimento também, né, Lu? Eu conversei lá com o professor Bernardo do ABC Talk. Sim. E ele falou isso, ele falou, os jovens hoje, eles têm tantos outros lugares para adquirir conhecimento, exato, que ou a universidade, a escola e o professor mesmo se adequa e mantém esses caras com atenção ou perdeu. E do ponto de vista assim, econômico, ia mudar a remuneração do professor, regime de contratação, não era mais CLT, era PJ, enfim, mudava uma série de coisas. E aí quando eu saí da Metodista, eu falei, bom, não vou procurar outra universidade para dar aula. Eu falei assim, bom... A revista... Em 21 dias que você tinha lançado a revista nessa história, tinha tido uma super boa aceitação, Lu? Sim, super boa aceitação. Todo mundo pirou, na verdade, quando viu, né? Mas só complementando a Metodista, deu volta na revista, que foi assim, quando eu saí da Metodista, que foi ali por volta do final de 2017, 18, a revista, o ABC da Comunicação já tinha 5 para 6 anos. Mas ele precisava mais de mim para crescer mais. E aí foi quando eu vi um momento de falar assim, bom, eu não vou procurar outra universidade, eu vou agora investir todo o meu tempo
na No empresa. ABC Com. Mas eu voltei na revista, Lu, porque assim, foi um tiro que você deu. Tiro. E aí, isso que eu perguntei, se ela teve uma boa aceitação. Porque lembra aquela palestra que eu dei lá na ABC Com, Sim. que 80% das empresas não chegam no segundo ano? Sim. Então poderia ser uma ideia que não vingasse, Sim. poderia ser que a picuinha entre as agências continuasse, que ninguém queria... A gente sofreu muito com isso, ainda sofre, viu? Gosto de- Sofre com as picuinhas, os mimimis. Ai, Muita meu gente, Deus do principalmente céu. das agências das antigas, não entende o nosso movimento. Mas assim, eu acho que nós tivemos alguns fatores importantes. Nós montamos uma revista primeiro, que ela tinha uma boa qualidade gráfica e um bom conteúdo. E isso a gente não via nas revistas da região, digo do ponto de vista de qualidade de conteúdo informativo você diz. da nossa área. Não tinha nenhum outro veículo que falava das agências e das empresas de comunicação aqui do ABC. E todo mundo imaginava que aqui no ABC tinham, sei lá, só 20, 30 agências e a gente mapeou mais de 500. Um outro fator importante que a gente começou... Nem você tinha ideia dessa quantidade, Nem Lu? nem eu. E aí outro fator importante é que a gente começou a fazer eventos. Eu lembro que na época a rede social, o Twitter era muito forte e foi a primeira vez que um diretor do Twitter veio para o ABC, foi a gente que trouxe. Que legal. E então a gente começou Foi a fazer... quando isso, Lu? Isso acho que foi 2013, 13 ou Nossa, 14. nessa época eu nem sabia que existia Twitter. Então. Então, assim, e a gente começou a fazer... Hoje, um monte de gente faz evento, né? Uhum. Tá na moda, evento, experiência, imersão. Naquela época ninguém fazia. E a gente começou a fazer vários eventos com uma característica. A gente sempre fazia evento de qualidade. Com bons palestrantes, cenografia, com uma série de coisas que nunca ninguém tinha feito no ABC. Como eu falo, hoje é muito comum, mas a gente... Comida, que todo evento que eu vou ser eu tenho comida. Isso é a questão da italiana da família, né? E um outro ponto fundamental, aí não dá para falar, foi que a gente abriu, né? A gente lançou em março de 12, mas quando foi 2013, a gente lançou o Prêmio ABC. Eu ia querer chegar nisso, porque não só você uniu essa turma numa comunidade, porque também a revista era só uma coisa de divulgação. Que momento que existiu a comunidade, que ela é como é hoje, Lu? Porque eu nem sou da área de marketing diretamente, claro que hoje todo mundo faz marketing do seu próprio negócio nas redes sociais. Sim. A gente sabe que o marketing teve toda essa, janela aí que abriu para outras coisas, para outras pessoas. Então eu estou nessa comunidade, mas eu acho incrível que uma pessoa lá de marketing, ela acha o cara do veículo, o cara do cenário, o cara do não sei o quê, o cara acha o influencer, acha a propaganda. Então você juntou todo mundo ali como se fosse um pool ali de buscar complemento para determinados jobs. Então isso aconteceu naturalmente depois que você fez a revista? Não, isso tem muito a ver com a área financeira. Você sabia disso? Não estou sabendo disso. Porque assim, quando nós lançamos a revista, nós tínhamos a revista, os eventos e o prêmio. E qual que era a nossa receita? O prêmio foi antes da comunidade? Foi antes. O prêmio não sabia. O primeiro prêmio já saiu em 2013. Eu achei que era... A comunidade só surgiu com 5 anos, vou chegar lá. Aí nós tínhamos a revista, o prêmio e os eventos. E qual era a nossa fonte de receita? A nossa fonte de receita era vender anúncios da revista, vender patrocínio dos eventos e ingresso de alguns eventos, e vender patrocínio do prêmio. E do prêmio também a gente tinha receita por meio da inscrição de cases e do convite da festa. E nós não tínhamos nenhuma receita recorrente. Você que é de finanças vai saber. Nossa, era uma montanha-russa a vida de vocês, era uma montanha-russa muito complicada. E aí, quando a empresa foi completar 5 anos em 2017, nós tínhamos passado lá por uma crise, lembra? A crise da marolinha e tudo mais. E nós não tínhamos uma receita recorrente e a revista impressa ela tinha um custo de impressão muito alto. E quando nós chegamos com 5 anos, a gente viu que estava muito complicado viver dessa forma e com essa receita. E chegou... Vocês vendiam a revista também, não? Não, só anúncio, a revista era gratuita. E aí chegou um momento que eu peguei e falei assim, poxa, a gente não está tendo consistência e segurança de tantos anunciantes e tudo mais, e a gente
Eu anunciei, esse mês apertou, esse mês não dá, esse mês eu não vou. Não, e a nossa revista ainda era trimestral, então a gente só vendia 4 edições no ano, né? E aí eu não sentia essa consistência, a gente estava muito dependente do prêmio. Só que o prêmio também tinha muito mimimi de quem ganhava, de quem perdia, Isso aquela segue, coisa. né? Isso segue, sempre seguirá, né? E aí foi muito louco isso, Lu, você perguntar, porque eu tenho muito apego, né? E nasci com quando a ABC da Comunicação, ela nasceu com o propósito de defender as agências do Grande ABC e depois, por consequência, as demais empresas de comunicação do Grande ABC. Mas o meu propósito era defender as agências, era trazer respeito, visibilidade para elas. O que você não sentiu que você teve nesse caso que você está contando aí daquela outra empresa. Da licitação, né? Isso, da concorrência. Concorrência, não é esse nome, tá? E aí, só que ao mesmo tempo eu sempre tentei ser um cara prático, né? Eu tive a oportunidade de conviver com grandes empresários da comunicação que me ensinaram muita coisa. E quando a gente chegou nesse 5º ano, e que a gente sentiu todo esse problema da crise, da oscilação, eu falei assim, poxa, se o pessoal fica reclamando do prêmio, quem ganha e quem perde, fica reclamando, quem ganhou, quem perdeu, não sei o quê. Se a gente tem oscilação, falei, poxa, será que vale a pena eu ficar com o ABC da Comunicação aberto? Olha só. Nossa! E eu chamei 8 agências lá na minha sede. Dessas 8 convidadas, 6 compareceram. Eu falei, gente, se eu deixar de existir... Só um parênteses, né, Lu? Você já tinha criado um relacionamento tão legal com as agências que de 8 é uma coisa que 20%, não foi? Um pouco mais? Né? E talvez estava no momento de algum job, alguma coisa, mas olha que legal. E não que não puder, não que não queriam, exatamente. Então olha que relacionamento legal que você criou com elas nesse tempo. E aí eu cheguei e falei assim, se eu deixar de existir amanhã, tudo bem para vocês? Não, como? Tem que ter o prêmio, tem que ter isso, tem que ter os eventos. Não, de jeito nenhum. Aí eu falei, olha gente, só que assim, não dá para viver de filantropia. E não dá para viver de um produto só, de uma coisa esporádica. Falei assim, vocês só pensam no prêmio. Na época todo mundo só pensava no prêmio. Ainda é hoje, de alguma forma, o prêmio ainda é o principal produto. É a cereja do bolo, E dali, uma pessoa que estava nessa reunião falou, poxa, nós temos que trazer receita recorrência. Você já tinha tido a ideia da recorrência? Não, você sabe... Eu tinha a ideia da recorrência, mas não estava sabendo como materializar isso. E aí uma pessoa... Nada como novas cabeças pensantes também, né, Lu? O network é muito legal, né? E aí uma pessoa que estava nessa reunião falou, você tem que criar como se fosse um clube onde todas as agências pagam um valor mensal para estar lá e tem alguns benefícios. E aí veio a ideia da comunidade. E nesse momento que nasceu a ABCcom, então, Lu? Então, nesse momento, na verdade... Nasceu a ideia da comunidade, e aí, ali mesmo, a gente fez um rebranding, o primeiro rebranding da marca, ainda não chamava ABCcom, passava ABC da Comunicação, mas nasceu a comunidade, o rebranding e o novo portal. E foi para nós um momento muito marcante, porque utilizando um termo aí das startups, né, com 5 anos a gente pivotou o nosso negócio, transformou ele em marketing de comunidade. Era uma coisa que eu já pesquisava, mas como eu falei, foi de uma pessoa na reunião que teve essa ideia, que daí destrinchou isso, e as demais pessoas que estavam ali também com senso de comunidade. E foi legal porque uma agência que estava lá falou, nós vamos fazer um novo portal, outra agência, nós vamos fazer o logo. E aí todo mundo se dividiu em prol da comunidade para a gente poder... Já era uma comunidade ali, você percebe? Porque olha como eles te ajudaram nisso. Sem você ter a ideia da comunidade, era só um lugar... Sim. A comunidade, eu estou dizendo como ela é hoje, das agências coexistirem entre si e se ajudarem, ali eles já estavam com esse espírito. Sim, e muito legal porque assim... Eles nos ajudaram cedendo o talento e o conhecimento deles, cada um dando o seu expertise. E eu agradeço demais a Gol, que fez o nosso primeiro
o nosso primeiro rebranding, o logo, a Logic Arts que fez o novo portal, ao Neviton que teve a ideia da comunidade, na época da Dotcase, da Behaviors, e as agências que estavam ali que se envolveram para que isso acontecesse. E aí então a gente transforma em marketing de comunidade, continua valorizando os eventos, valorizando o prêmio, mas aí surgindo com a ideia de benefícios, de parceiros e com a receita recorrente. E aí a gente vai para o 6º prêmio, que é o prêmio, vamos dizer assim, pós-crise, que é um estrondo, né? E muda o nosso patamar. E isso acaba sendo levado para o 7º prêmio também. E quando a gente chega no 7º prêmio, que também foi um sucesso, foi o momento onde a gente também tem uma coisa importante no nosso negócio, que a gente percebe que cresceu e que a gente precisava parar para de fato fazer um rebranding e repensar todo o nosso negócio. E aí, quando... Já tinha 2 anos do prêmio depois da comunidade... a comunidade se formou em 17, isso foi 18, 19, né? E aí, quando a gente chega em janeiro de 20, a gente, em parceria com a Tomorrow, começa o nosso processo de rebranding, aí que do nome ABC da Comunicação vira ABCcom. Que é ABC da Comunicação, mas também é comunidade, mas também muito legal, Lu. Tanto que o nome ABC da Comunicação ele continua existindo para o portal de notícias e para a nossa revista. Mas a empresa vira ABCcom e aí a gente começa a fazer uma nova arquitetura de marca, enfim, só que em 2020 surge o Covid. E aí a gente teve que parar com todos os nossos eventos. Em 2020... E você sentiu isso muito no bolso, Lu? Muito. Mesmo total. Com a recorrência? Ou não, você até também porque a recorrência caiu também. Porque todo mundo sentiu no bolso, porque né? Porque a nossa comunidade, a gente fala assim, quando tudo tá bem, a gente é primordial. Quando tudo tá mal, a primeira coisa que cortam é a gente. Porque acabam vendo como supérfluo que não deveria ser. Porque Lu, mas as pessoas veem como supérfluo terapia, consultora financeira, médico, tantas coisas que não são supérfluas, então não me assusta mas isso. Só para você ter uma ideia, a gente fazia uma média de 40 eventos por ano, em 2020 nós fizemos 2. Ô Luiz, você sabe quantos assinantes vocês têm, uma base de quantos assinantes hoje você tem na comunidade, quantas pessoas se envolvem ali? Ou não dá para saber porque às vezes é assinante como agência? Dá porque assim, a nossa comunidade é uma comunidade de empresas, né? Então hoje a gente fala em torno de 100 empresas filiadas. Aí a gente dentro da empresa tem um guarda-chuva ali, né? Tem empresa que tem 100 colaboradores, tem empresa que tem 10 colaboradores. A minha que só tem um. A gente tem uma empresa como a Toledo do Brasil, que é uma das maiores aqui do ABC, tem shoppings, então como é uma comunidade de empresas é um pouco mais fácil, porque a gente não mede colaboradores, né? A gente mede empresas, mas isso é o que eu falo como filiados, né? Participando das ações e das iniciativas são diversas, são mais do que isso, né? Mas um ponto importante, em 2020 a gente conseguiu fazer 2 eventos, e por sinal, 2 eventos que são importantes para nós. O primeiro do ano, que a gente sempre faz em fevereiro, então foi antes de estourar o Covid, que foi o ABC Meeting. O ABC Meeting é um encontro de donos de agência, e no final do ano conseguimos fazer o prêmio presencial. Podia ir já. Que bom. Uma série de limitações, de número regras, de pessoas e tudo mais, mesas muito longe uma das outras. 1/3 da capacidade. A gente começou o prêmio 4 horas da tarde ou 5 horas da tarde, porque tinha que acabar até 10 da noite. Enfim, uma série, mas a gente não parou. E aí depois, no 9º prêmio, foi o primeiro prêmio pós-Covid. E foi aí que a gente 2021. Isso, e foi aí que a gente sentiu... 2022. 2020 você fez 2 eventos, o meeting e o prêmio. 2020 foi o 8º prêmio. 2021 o 9º. Isso aí, 2021 o 9º, exatamente, você tem razão. E aí, em 2021 foi o 9º. E assim, foi aquele negócio que acho que estava todo mundo preso dentro de casa, todo mundo queria sair, foi um negócio... Todo mundo queria motivos para estar comemorando, né? E aí, até o 8º prêmio, nosso prêmio geralmente tinha 380 convidados, 400 convidados. Em 2021,
Nós tínhamos 600. 650 convidados. E nesse agora tava lotado, hein, Lu? 650 convidados e 200 pessoas na fila de espera. E aí a gente, em 2022, a gente completou 10 anos. E aí a gente fez pela primeira vez no Buffet Samir, em São Caetano, 700 convidados, 200 na fila de espera. E o ano passado foi a 11ª edição do prêmio, também 700 convidados, 200 pessoas na fila de espera. Então, esse ano você vai ter que aumentar essa... O duro é achar lugar aqui no ABC para isso, viu? Porque, olha, a gente acha que iriam 900 ou 1.000 pessoas, com certeza, a gente acredita muito nisso. Mas assim... O lugar o duro é achar lugar que cabe tudo isso aqui no ABC. Com a qualidade que vocês querem fazer, isso, né, Lu? Porque também para muvucar, vocês não podem perder o padrão. Porque a gente tem um padrão de cenografia, de alimentação. Mas assim, voltando lá na tua pergunta, a comunidade nasceu, obviamente, tinha uma ideia, uma ânsia de melhoria, porque a gente já vinha fazendo coisas importantes para o mercado. O mercado sempre viu a nossa iniciativa como muito importante. Muitas pessoas falaram para mim que existia um mercado de comunicação antes da gente, um mercado depois da gente. Que legal, isso é recompensador, né, Lu? E principalmente do ponto de vista financeiro, porque muitas agências falaram que aumentaram os seus FIIs, mantiveram elas tiveram clientes. Visibilidade, né, Lu? Então a visibilidade é importante. E o prêmio trouxe chancela, então... Autoridade, com certeza. Uma série de coisas. E com assim, certeza. A gente viu empresas que cobravam, agências que cobravam FII de 5, 6, 7, cobrando 15, de 15 cobrar 30, e o mercado passou a movimentar mais dinheiro, empregar mais gente com qualidade, e um mercado mais sólido, mais estruturado, mais organizado, que aí possibilitou com que a gente tivesse uma economia em termos da economia criativa do ABC, movimentasse mais dinheiro. E isso se igualou com o patamar de São Paulo, né, Lu? Você não acha? Eu acredito que sim. E assim, sem falsa modéstia, até porque várias agências falaram isso pra gente, não é a gente que fala, que foi o papel do que a gente fez, com tudo, com os eventos, com a revista, com o prêmio, que possibilitou que o mercado se transformasse. E eu acho isso muito positivo. Muito positivo. E você vê, hoje, né, 2, 3 anos atrás, como eu falei, se fala de empresa com propósito, mas em 2012 a gente nasceu com um propósito claro. A gente tinha que defender o mercado do ABC, a gente tinha que defender as agências do ABC. Começou defendendo sua própria honra, né, Lu? Você tinha ficado muito chateado com isso. Tinha. Agora, Lu, como eu te falo, já te falei algumas vezes, o que eu acho que é muito interessante, que assim, sim, você sempre teve um propósito, sim, a função da ABCcom nessa comunidade do marketing, você tem esse feedback que ela foi muito importante e isso não tem preço, mas em nenhum momento você deixou de dizer que é uma empresa. Isso e sempre. Que ela precisa de dinheiro sim, e que não se vive de filantropia não, e que precisa crescer, e que precisa aumentar os seus ganhos, e que precisa contratar mais gente, e que então a empresa também tinha que ter um plano de negócios, ela precisava ter um crescimento dela. Então eu sempre achei bonito o jeito que você falava que sim, eu tenho um propósito, mas eu também quero ganhar dinheiro. Sim. E não tem vergonha de dizer que quer ganhar dinheiro, porque as pessoas têm, né, Lu? Tem vergonha de dizer. E eu acho que assim, porque muitas vezes, por conta do nosso formato e ainda empresas de comunidade serem, apesar de hoje se falar mais, mas ainda é uma coisa nova, o pessoal muitas vezes confunde com a associação. Uhum. E eu sempre disse, nós não somos uma associação, nós somos uma empresa privada que tem dono, tem custos e precisa dar lucro. E vai ter lucro, né? E precisa ganhar dinheiro. E a gente todo ano faz uma reunião de planejamento e a gente avalia, esse produto fica, esse produto não fica, esse produto está rendendo ou não está. Agora a gente está num processo de mudança de tecnologia, de servidores, estamos em mudança de sistema, vamos fazer um novo sistema, porque a gente quer ganhar também, né, Lu? Pelo amor de Deus. Porque a gente quer ganhar em escala, quer ir para outros mercados, porque a nossa iniciativa despertou coisas muito legais no litoral, no interior, em São Paulo mesmo, então a gente precisa mudar, precisa ganhar escala, então a gente sempre deixou claro, de uma forma muito legal, porque
a gente não ganha os FIIs que as agências ganham, que são FIIs muito maiores. A gente tem um faturamento muito menor do que as agências têm, mas a gente precisa ganhar dinheiro e precisa sustentar quem mas trabalha com a gente. mesmo que fosse né? a mais ou a menos, isso não é importante. O que eu tô achando legal é isso de que ninguém aqui tá fazendo favorzinho. Exato. Claro que eu quero que seja um produto legal pra caramba, eu quero que o prêmio seja top, abro mão de alguns ganhos em pró da imagem da empresa, enfim, tudo isso que a gente sabe que acontece, mas sim, vocês precisam ganhar dinheiro. E isso é legal, porque vai trazendo um significado para o propósito também. Exatamente. Então, todo mundo pode ter um propósito, sem precisar esfolar o outro, que é o que você vivenciou, sem precisar passar a perna no outro, que é o que você via nas agências, cada um na sua, em comunidade e todo mundo ganhando o seu dinheiro. Eu acho que esse é o ponto fundamental, né? O pessoal fala que eu sou muito pudico, né? Então, esse é o ponto, é você ganhar o seu dinheiro de forma honesta, justa, sem extrapolar o outro. Isso acho que todo mundo passar vê, a perna, sem passar isso, perna, sem cobrar overpricing. Então acho que todo mundo sempre viu isso. Tanto que assim, a gente completou 11 anos de empresa, 11 anos de prêmio. Você não mantém uma empresa por 11 anos e um prêmio por 11 anos se você não tem... Com lista de espera, Lu, sempre crescendo, né? Se você não tem essa credibilidade, se você não tem... E outra, eu acho que as próprias agências entenderam isso, quando eu falava isso lá atrás, isso eu não estou falando das agências, mas isso também tinha muito no mercado dos veículos aqui, que se fazia muita permuta. E na época a gente nasceu com o lema que a gente queria acabar com as permutas e queria gerar dinheiro bom. E eu falava assim, a gente luta por um mercado sustentável e saudável. E saudável, a gente está falando de saudabilidade econômica. E a gente colocou isso em muitas agências. Não que elas não tivessem, mas assim, a gente tem que ganhar dinheiro bom, justo, honesto pelo seu trabalho. Isso é bom para a sociedade, Lu. É bom para a sociedade. Sim, economia como um todo. todo. As pessoas falam para mim assim às vezes, mas não devia existir inflação, tem que zerar a inflação. E eles não entendem essa mecânica de que uma inflação controlada, dentro de uma meta estudada e estabelecida, ela é boa. Porque justamente é isso, as empresas crescem, elas contratam mais gente, elas têm mais negócios, elas ampliam, essas pessoas novas que foram contratadas viram poder de consumo, e aí consome mais, e aí toda uma engrenagem funciona melhor. Exatamente. E as pessoas não entendem isso, acham que daí tem que ficar na mesma, e não tem que ficar na mesmice, né, Lu? Então... Isso acho que foi um ponto que o mercado entendeu e começou a comprar essa briga com a gente. Hoje não, que a gente não é a favor de permutas estratégicas bem feitas, você pode fazer para o seu negócio, faz parte. Mas a gente trouxe esse lance da economia criativa do ABC ser muito forte. Com talento, com grandes trabalhos, atendendo empresas no Brasil todo e movimentando um dinheiro muito importante para a região, porque a gente começou a fazer com que empresas aqui da região que contratavam agências de fora, passaram a contratar agências daqui, então a gente começou a manter o dinheiro aqui dentro. E teve uma mudança, né, Lu? As empresas grandes daqui da região se mudaram, né? Era um polo muito industrial, a gente sabe que daí começou a ficar caro, eles foram para cidades do interior, foram para Bahia, foram para outros lugares, e houve uma debanda de dinheiro, assim, uma debandada de dinheiro da região. Eu acho que foi meio que a gente, o pessoal fala da síndrome de Detroit, né, mas foi assim... A região começou a passar de ser uma região altamente industrial para uma região de serviços comercial, sim. E eu acho que aí, hoje eu estava fazendo uma estimativa, né? Se você pegar, me ajuda aí você que é da economia, se a gente falar em 2 milhões de habitantes no ABC, 10% é? 200 mil. 1%? 20 mil. 20 mil. Eu estimo que pelo menos 1 a 2% da população do ABC trabalha na economia criativa. Porque se você pegar 500... Não, 10, se você tem 100 agências, cada uma tem 10 funcionários... Você tem 500 agências. Que 500 média, agências que você tinha mapeado, sim, eu falei. Se na média cada uma tem 10 funcionários, você está falando de 5 mil. Só que você tem os veículos, as gráficas... Eles contratam os freelancers, isso que eu tô as influenciadoras, pensando, as produtoras, você tem o pessoal que trabalha no marketing das empresas. Então, olha o quanto... Esse setor da economia movimenta. É importante para a região do Grande ABC.
E filmagem, fotografia, tudo isso, Tudo né? isso. Olha quanta coisa. Empresas de impressão. brinde, gráfica, comunicação Nossa, visual. É um leque muito grande. Comunicação visual, como eu falei, gráficas mesmo, né, que a gente falou, E produtoras. show, e tantas coisas. Tantas Comida, que a gente falou dos seus eventos. Catering, promotoras, empresas de som e iluminação. Então, eu estimo que de 1 a 1,5%. É enorme, né, Lu? Nem pensava que Então, tinha tudo isso. Olha só, e eu acho, e aí não é uma crítica, e não sei como que eu poderia colocar, apesar de que isso mudou um pouco, mas assim, os órgãos públicos municipais nunca talvez se atentaram a isso. Que houve essa mudança da indústria para a área de serviços, mas que, de repente, 1,5% a 2% da população do ABC desenvolveu a economia criativa. E olha o quanto isso é importante. Se você for... Você não sente que eles têm incentivos, nada? É isso que seria mais ou menos a sua crítica? Assim, eles não estão olhando para isso como eles deveriam. Porque aqui a gente pode ser um polo. Um polo da economia criativa, um polo da audiovisual. Gente, eu sempre gosto que ele é bem visionário, você tá vendo? A gente pode ser um polo. Daqui a pouco eu chamo ele de novo para vir aqui daqui a uns anos e vai ser um polo, tá? Porque ele sempre tem essas ideias. Porque eu acho assim, a gente tem... Veja só, aonde foram feitos os primeiros filmes da indústria cinematográfica brasileira? Aqui no ABC? Em São Bernardo, no Pavilhão Veracruz. Não lembrava disso. Sabe que onde eu ia chutar? Eu ia chutar no Cine Belas Artes. Não, aqui o Pavilhão Veracruz. Eu sei onde é o Pavilhão. Foi filmado Mazzaropi, uma série de coisas. Acho que não faz parte do meu repertório essa informação, Lu. Que legal. Então, assim, aqui era uma indústria do cinema. O Pavilhão Veracruz, grandes filmes foram filmados aqui. E o que você acha que houve talvez for a falta de incentivo? Eles foram procurar... Eu acho que depois, naturalmente, né, as empresas de comunicação e de cinema foram crescendo. São Paulo, Rio eram grandes polos. Mas eu lembro, isso nitidamente, eu tinha acho que uns 8, 9 anos, 10 anos. Eu fui ver uma gravação no Pavilhão Veracruz do especial do Roberto Carlos de fim de ano da Globo. Nossa! Ele veio gravar aqui! E o meu pai era juiz na época. E já tinha o especial de final de ano do Roberto Carlos. E aí ele foi convidado para ir conhecer o Roberto Carlos. E ele me levou e eu lembro que foi aqui no Pavilhão Veracruz. Tinham todos os estúdios ali da Globo, porque eram vários cenários. Era tipo quase um cenário para cada música. E aí depois eu lembro eu vendo na TV o que eu tinha visto sendo gravado ali, talvez com 8, 9, 10 anos, não lembro agora. Então assim... A gente tem muito talento aqui. Se você pegar grandes publicitários renomados nacionalmente e internacionalmente, são do ABC. Profissionais de jornalismo, do jornalismo esportivo, de comunicação, são aqui do ABC. Então eu acho que aqui a gente tem tudo para ser um grande polo de economia criativa. Porque a gente tem grandes empresas dos mais multissetoriais, dos diversos segmentos. O Sebrae mapeia aqui, sei lá, mais de 400 mil empresas. A gente tem grandes agências, grandes produtoras. A gente tem tudo para ser um polo do audiovisual, da economia criativa. A gente, como eu falo assim, a gente está próximo de São Paulo. A gente está Sim, é bem pertinho. Está próximo do litoral. Então... A gente, de alguma forma, assim, sem falsa modéstia, a gente começou a colocar também o setor de comunicação em evidência aqui no ABC. Não se falava das agências, não se falava... Sim, você mesmo achou que tinha, sei lá, 10, 20, e agora você levantou 500 que nem faziam parte do radar, do seu ainda, que já era dessa área. Imagina eu imaginava que tinha umas 100, o pessoal imaginava que tinha umas 20. Quando a gente acabou o primeiro ano de ABCcom, nós tínhamos 106. E aí foi indo, e hoje mapeou mais de 500. Tá vendo? Mas uma coisa, assim, isso eu falo assim com tranquilidade. A gente, eu sempre falei para Dani que eu queria muito deixar um legado para minha área. Onde, sei lá, daqui a eu de fora já vejo que você tem um legado, porque onde eu vou... não sei o que da ABC, como você ganhou o prêmio da ABC, prêmio ABC, ganhei e tal. É do Bonetti, né? Estudei com o Bonetti. Aí vai no outro lugar. Não sei o que do Bonetti, estudei com o Bonetti. Então, você já tem um legado que você teve de 18 anos, acho, também na Metodista. Então, você é muito
Você faz parte da criação de uma geração de publicitários aqui, né, Lu? Sem dúvida. E aí, quando eu estava falando disso de legado, assim, que eu sempre, né, queria deixar um legado para a área de comunicação, eu acho que a gente, como eu falo assim, sem falsa modéstia, a gente colocou o mercado de comunicação em evidência na região. Ninguém falava das agências, ninguém falava de um prêmio para as agências, não se falava disso, não se tinha ideia disso. Em São Paulo existe um prêmio para as agências? Sim, vários. E prêmios fantásticos que movimentam muito dinheiro, muito economia, muito respeitados. Óbvio, a gente utilizou muitos deles como referência, e os prêmios internacionais também, mas eu acho que a gente, óbvio que hoje com as redes sociais, tudo, as agências estão em evidência. Podem ser vistas em qualquer lugar, né? Mas eu acho que a gente fez uma coisa muito importante, que foi colocar em destaque, dar um holofote para o mercado de comunicação. Do ABC. Do ABC. Eu acho que a gente, de alguma forma, a gente fez isso, e eu acho que isso é um legado muito importante. Você fica feliz com isso que você está criando, Lu? Fico. Eu acho que, porque, óbvio, assim, primeiro a gente tem a possibilidade de trabalhar com o que a gente gosta, com o que a gente ama e ser remunerado por isso. Óbvio que a gente quer sempre ganhar mais, né? Mas eu acho que sucesso não se mede só por quanto você ganha, mas também por quanto você realiza. Com certeza, Lu, com certeza. Porque se sucesso fosse só dinheiro, todo mundo ia ficar... Os ricos iam já parar, né? Já parar. Sim. E não é isso. A gente tem a ambição e a vontade de poder se estabelecer melhor financeiramente sempre. Mas eu acho que tem uma coisa que, assim... óbvio, isso tem muito por parte dos alunos, como você viu, e muitos alunos meus viraram empreendedores de agência de comunicação, mas a gente sente isso com todas as agências que de alguma forma passam pela gente, né? Dizendo que, cara, o que você criou, que monstro é esse, que movimento é esse, né? E uma coisa muito importante, quando eu falo, né, de propósito, de defesa, e você brincou da comida, da qualidade, né, da cenografia. Eu lembro até hoje, quando nós fizemos o primeiro prêmio. Foi aonde, Lu? Foi no Sítio São Jorge. Por 8 anos nós fizemos lá. Quando a gente fez o primeiro... E agora não fez mais lá porque não cabe a quantidade de pessoas. Não cabia mais. Só por isso. Porque a qualidade porque é muito bom mesmo ali, de serviço, tudo, a gente só não fez lá porque o máximo era 380, 400 pessoas, não cabia mais. Mas eu lembro uma coisa... que para mim isso é muito importante, acho que vai te dar um pouco desse panorama, que eu lembro o primeiro prêmio que a gente fez, óbvio, se São Jorge já é lindo lá, tudo, mas a gente preparou cenografia, mestre cerimônia, enfim, aquela coisa toda que você sabe que a gente faz. E as agências entraram, era o primeiro, elas nunca tinham participado, nunca tinham ido, Era uma novidade. Era uma novidade. E elas entraram, e olha, não foi uma, não foram duas, foram várias. Agências que chegaram para mim e falaram assim, tudo isso aqui é pra gente? Assim, Falou, Bonetti, a gente achou que ia ter um negocinho, um palquinho. Um queijinho e um palquinho, umas coxinhas, um palquinho, a gente ia subir lá, receber um negocinho. Um beijo, tchau. Isso aqui é pra gente? Isso aqui que eu falo era a cenografia, Sim. as promotoras, o palco, a tecnologia. E a cenografia já é legal, porque eu sei que uma parte que vocês que fazem da iluminação e tudo, mas as ações que as próprias empresas fazem no evento, fazem o evento ficar também mais legal, né? O que acontece no banheiro, não vou contar porque estraga a surpresa, mas né, Lu? Então, assim, quando a gente fez isso, colocou, né, e as pessoas falaram isso pra como gente. Eles mesmos, como agências, naquela época não estavam preparados, não esperavam isso. E não estavam se sentindo merecedores, porque tipo, é pra gente isso? É como se eles tivessem aquele negócio que eles chamam de síndrome de impostor. Então são agências boas, era uma coisa super legal que estava construindo, mas eles não achavam que eles mereciam um prêmio como talvez o de São Paulo. Porque... sei lá o que passa na cabeça, mas... Porque pra mim isso sempre foi muito natural, né? Eu sempre trabalhei com eventos, então sempre quis fazer um evento top. E aí o que eu virei, o que eu respondi para essas, foram 3 ou 4 pessoas que me falaram isso lá. Eu falei, isso é uma forma de mostrar o meu respeito pelo seu trabalho. E eu acho que aí que a galera entendeu qual era o nosso propósito e a missão do Bonetti. Eu falei assim, eu quero mostrar o quanto eu respeito
o seu trabalho, o quanto eu respeito a sua agência, o quanto eu respeito o trabalho dos seus colaboradores e como eles merecem ser reconhecidos de fato. Não é um negocinho aqui, vocês merecem isso. E aí eu acho que muita agência, quando ouviu isso, entendeu isso, falou assim, peraí, tem um cara aqui lutando pela gente, querendo dar visibilidade pra gente, querendo colocar a gente em evidência. E aí eu acho que as coisas... Tanto que assim... Eles começaram até também a ouvir mais o que você tinha para dizer, né, Lu? Eu acho que assim, e se você olha do primeiro pro segundo, o crescimento foi 3 vezes. Foi um negócio absurdo. Esse cara não tá brincando com o que ele tá falando, né? Uma coisa... E aí, e todo ano a gente sempre trazendo coisas novas, melhorando. E aí tem até o pessoal brinca, fala assim, pô, você não brinca de fazer evento, né? Não dá para brincar com você quando você faz evento, né? O pessoal que entrou no último prêmio, no 11º, teve gente que quando entrou na festa e olhou o palco, se emocionou, assim, falou, cara, o que é isso? Porque... Tava muito bonito mesmo. A gente... Não, tudo, cada detalhe, né, Lu? A gente tem essa preocupação, e eu sempre falo isso para minha equipe. A melhor forma de a gente mostrar o respeito pelas agências, pelo profissional, pelo trabalho que ela faz, é entregar um evento de qualidade. Óbvio que sempre pode melhorar, tem erros, tem acertos, a gente sabe disso. Mas... E que bom que eles podem trazer isso também, né, Lu? Sem dúvida. Porque eles também são cabeças muito criativas. Isso é uma delícia para mim, que não sou da área de marketing, conviver com vocês, porque a cabeça de vocês pensa de uma forma diferente, Sim. né? Então isso também é muito legal de ver, que mesmo sendo... Porque, eu vou te falar, as pessoas criativas que eu atendo, cenógrafos, filmmaker, eu tenho um estúdio de tatuagem, eu percebo que a cabeça desses caras vão tanto pro abstrato, pro criativo, que eles não sabem cuidar das finanças. Esse é um problema. Você sabia que quando a gente começou a conversar, e eu falei isso para você, e a gente tem até 2 filiados que são empresas de BPO financeiro, eu, antes de ter a ABCcom, eu tive 3 tentativas de agência, né, vamos chamar assim. 2 que foram e uma... E a minha primeira agência, que eu abri muito cedo, ela faliu porque eu não entendia nada de finanças e nada de administração. Nada. Ninguém ensina isso na faculdade, né, Lu? Ninguém ensina isso na faculdade. E eu sabia fazer comunicação, sabia fazer publicidade, queria fazer comunicação e publicidade, queria ver meu outdoor na rua, queria ver minha campanha na rua. Eu não entendia 0 de finanças. E eu fali porque eu não sabia administrar nada. Não sabia o que era imposto. Falhou com quanto tempo de agência? Eu abri minha primeira agência, eu tinha 20 para 21 anos, ela durou uns 2, 3 anos. Você estava na porcentagem dos 80% que fecha antes do segundo ano. Mas era para ter fechado antes. Sim, você foi... Era para ter fechado antes. Se eu tivesse a mínima noção empresarial racional, eu tinha fechado antes. Não sabia fazer preço. Então, assim, não entendia nada. E é uma falha que a gente tem. Até na universidade a gente começou a melhorar isso, ensinar as pessoas a serem empresárias da comunicação, porque via de regra, principalmente na área de agência, o pessoal sai como publicitário, o cara criativo, o cara de mídia, o cara de planejamento, o cara de atendimento, mas não sabe ser empresário da comunicação. E sofre muito com as finanças. Eu até hoje sofro. Graças a Deus eu tenho a Dani. Eu brinco que a cabeça da Dani é diferente. Eu brinco assim, ó, você cuida do dinheiro, você das cuida da ideias. Planilha, e eu saio, se eu tiver que trabalhar 20 horas por dia, eu trabalho. Mas você cuida da grana, você cuida das finanças. Ô Lu, e você acha que esse controle que ela tem, né? Eu conheço a Dani, minha amiga também, eu sei como ela lida com as coisas, ela é muito controlada, ela é muito pé no chão, assim, Isso. né? Esse jeito dela foi o que fez a ABCcom se manter em época de pandemia, que sai de 40 eventos, faz só 2, Sim. E tudo isso? Eu acho que foi uma mistura da contenção que ela faz e como ela mexe Cuida com com isso, do dinheiro. cuida Sim. do dinheiro. Obviamente a gente também soube se reinventar na época, né? Mas sem dúvida alguma foi o trabalho Vocês tinham uma dela. reserva, Lu, na empresa e pessoal? Na verdade, a gente não tinha uma grande reserva, que isso era uma coisa que a gente estava naquele momento, né, de montar isso, então nós não tínhamos a reserva. O que nós tínhamos é que, como eu tinha saído da universidade, eu tinha um acordo e eu recebia por mês. Nossa, que... Para receber a multa lá, né, de rescisão. E tudo mais.
Então, naqueles 2 anos de pandemia... Se não fosse isso, vocês estavam em problemas. Muitos problemas. Muitos problemas. Então, As espolas, acho que isso faz parte também do que aconteceu com você. As pessoas não têm noção dessa parte empresarial e acabam esfolando a empresa. Isso. Então, tirar tudo que tem que tirar da empresa para sua pessoa física, às vezes nem faz separação, né, Lu? Você sabe Sim. disso, que às vezes é PF misturado com PJ, aquela loucura. E aí esfola a empresa de tal forma que ela não tem fôlego para se reestruturar. Então, quando você fala que você se reinventou, você precisou criar um produto novo. Né? O que vocês fizeram nessa época? Eu lembro que a Dani falou outro dia até que vocês abriram uma empresa de caneca. Então, a gente começou a fazer... o que a gente pensou, na verdade, né? A gente começou a tentar trazer muito do que a gente fazia para o digital. Então, trazer ferramentas para fazer live, webinar. E super deu certo, né? Super deu certo. A gente montou uma empresa de fazer canecas. E hoje acaba ajudando porque a gente tem os podcasts, então o pessoal também produz as canecas lá com a gente. Então a gente foi buscando receitas alternativas paliativas. Porque assim, a gente, como eu falei, a gente estava num momento muito novo, então daquela... Sim, não era uma mudança de trajetória, era só um suspiro ali no meio. E a gente estava naquela mudança que eu falei para você, de começar a iniciar uma receita recorrente. Só que a gente vinha num processo que então assim, não dava para... Guardei dinheiro. Sim. A gente... Não, e ainda o sistema da recorrência, testa um sistema, isso. não dá certo. E tinha 2 anos e não tinha muita coisa. Você tinha poucos filiados. E até todo mundo comprar ideia também, né, Lu? Então a gente não tinha dado tempo para a coisa se estabelecer, para ter um dinheiro para ter reserva. Não tinha. Então o que tinha era a nossa resiliência, persistência, para poder se manter vivo. E obviamente tem uma coisa que é muito importante, isso eu falo para todo mundo, né? O prêmio é ainda o nosso principal produto. E o prêmio nos dá uma segurança anual. A principal fonte de renda é o prêmio, Lu? Hoje ainda mesmo é o prêmio. Fazendo uma ação pontual no ano... Ele é uma ação importante do ano. Entendeu? Então, assim... Eu sabia que ele era grande, mas eu não sabia que ele era o seu principal produto. É o principal produto hoje. Porque agora tem TV, agora tem tanta coisa. É que a TV foi lançada há 5 meses, Sim. né? A receita recorrente ela é importante, vamos dizer, para o dia a dia da empresa. Mas eu estou dizendo para o Luciano e a Dani, para os empresários, para a parte da empresa, o prêmio é um sustentáculo importante. Entendeu? Então, assim, e é por isso que a gente valoriza tanto isso, e por isso que, assim, na época da pandemia, um dos pontos fundamentais é que a gente conseguiu fazer o prêmio. Né? Então, óbvio... Mesmo com todas as restrições, deu um respirinho ali, pelo menos pro ano seguinte, pro começo do ano, pra gente iniciar o ano, entendeu? Sim. Mas eu acho que esse é um ponto fundamental de quando a gente fala, assim, do empresário, né? A gente sempre fala, assim, Mas assim, vamos olhar para o outro lado, né? O prêmio é o nosso principal produto porque ele entrega demais. Né? Sim, não, nós estamos falando do ponto de vista empresarial, mas é porque ele super deu certo, Lu. Eu, como receptora do prêmio, te digo também que ele faz um diferencial na nossa vida. Né? Eu, como influencer de finanças, o ano passado ganhei só o destaque, mas esse ano ganhei o de melhor influencer. Isso muda, se você soubesse, as pessoas que chegaram imediatamente após o prêmio, claramente porque... E não estou falando só de clientes para a consultoria financeira, porque isso eu preciso construir um relacionamento, sabe, Lu? Mas para job, para publicidade, para fazer uma parceria, para fazer um outro negócio, para divulgar um produto relacionado com o meu assunto, claro, mas isso também é dinheiro dentro do meu caixa, isso também é dinheiro que entrando no meu caixa e me permite que eu tenha tempo de atender um cliente pro bono, por exemplo. Então ele faz um patamar diferente na gente como empresa. E eu acho que é uma relação fair, né? Assim, as agências ganham, douram sua pílula, ganham clientes com isso, aumentam seus FIIs e a gente ganha com o prêmio. É aquilo que a gente falou, não é feio ganhar dinheiro. Não é. Todo mundo sabe a sua forma de ganhar dinheiro. Não é uma coisa leonina que só um lado ganha, todo mundo. É uma relação fair, ok? Então, isso eu acho que é o legal. Porque, Sabona, aqui tá como você ganha a sua grana, aqui como a gente ganha, tá tudo certo. Isso, tudo certo. E tem, acho que um ponto que é legal a gente, assim, falar
disso, né, do que você falou, do que o prêmio traz, do que o prêmio movimenta, o que a gente fica sabendo, Lu, de histórias que as agências vêm contar pra gente. Semana passada, não vou citar o nome da agência por uma questão ética, mas uma agência foi lá nos visitar, porque a gente agora começa também um processo de fazer reuniões individuais de planejamento, né? E uma agência foi lá na semana passada. Ela falou assim, Bonetti, preciso te contar uma coisa. Eu falei, ih, lá vem, né? Ele falou, a agência dele escreveu cases, ganhou acho que lá 5, 6 lobos. Aí ele subiu, ganhou a bandejinha dele lá, desceu e obviamente ele fez o que todo mundo tem que fazer, postou nas suas redes sociais, dourou sua pílula. Ele falou, Bonetti... Que é uma delícia esse reconhecimento, que é uma delícia Lu, também, né? E ele falou, o prêmio foi na terça, eu postei isso na quarta. Na quinta? Em menos de uma semana, eu fechei 4 clientes que, dos 4, 2... estavam com propostas e queriam fechar só no outro ano, quando viram, fecharam na hora, e mais 2 fecharam, dois novos clientes. Ele falou, em menos de uma semana eu fechei 4 grandes clientes. Você vê, porque o reconhecimento. O post que ele fez, dos prêmios que ele ganhou, fez com que ele... Então, olha o quanto... Ele já estava sendo visto, né? Mas foi como se ele tivesse um carimbo ali, de tipo, carimbo de selo de qualidade... E assim, olha só que legal, ele falou isso pra gente, ele é da área de design, né? Olha o quanto isso é importante. Então, eles entendem isso. O investimento que eles fazem no prêmio, aquilo de investimento versus retorno, o que ele investiu no prêmio já retornou pago, sim. 20, 30 vezes mais. E não estamos falando só de cifrões, estamos falando de negócios, que daí esses negócios, com certeza, no boca a boca, eles vão construir outros negócios e eles vão também melhorar como profissionais, porque cada vez que eles trabalham mais... Tem agência que fala que conquistou cliente em virtude do prêmio e está há 5 anos com o cliente. Então, fica uma... Aí eles têm uma recorrência também, Lu, Entendeu? É isso, sobre isso. E eu acho que... É isso que eu falo, muitas às vezes a agência que ainda não participa não entende, é que não entende a dinâmica da coisa. E aí, falando sobre a comunidade, hoje mesmo eu recebi uma agência na reunião de planejamento dela, e ela falou para mim uma coisa que, assim, se eles não contam, a gente não fica sabendo. E aí a gente sempre começa a reunião, né, de plano, qual é o seu objetivo para o ano, quais os perfis de clientes que você tem, o que você busca, enfim. E era uma agência. E a agência virou para mim e falou, Bonetti, preciso te falar uma coisa, nesse último ano eu conquistei 7 clientes vindos da ABCcom. O Lu, na ABCcom só pode agências e influencers e veículos, enfim, empresas do ABC? Não, hoje assim, a comunidade ela é aberta. Pode ter de qualquer lugar do Brasil. A gente vai começar um trabalho agora mais forte litoral e interior. Só o prêmio que ainda é só para o ABC, mas é uma coisa que a gente vai discutir, não sabe, porque algumas agências do ABC querem que abra. Elas querem expandir horizontes, mas a gente ainda não sabe o que vai fazer. É interessante para elas talvez concorrerem com empresas de outros lugares, que daí cada vez que elas vão ganhando, elas vão... Não é só numa panelinha do ABC que elas estão ganhando, elas estão cada vez num círculo maior de competição, digamos. Você pode fazer categorias, né, Lu? A gente está com uma ideia aí, talvez, de fazer alguma coisa pro litoral, pro interior, mas a gente ainda está pensando, é uma coisa... mas assim, mas a comunidade em si hoje, ela é aberta. O portal, ele é em nível nacional, né? A gente dá notícias do mercado publicitário nacional. Vou deixar, tá, Lu? Vou deixar aqui, ó, se vocês quiserem o link para conhecer a comunidade. O portal é de acesso livre, né, Lu? Com as notícias, com tudo ali. E a TV é nacional, né? A VESA TV, ela é nacional. Sim. Ela crescendo a cada mês. Vou deixar aqui embaixo também. É no canal o quê? O canal 125 da Sol TV, ou no aplicativo da Scala Play. Também tem no portal da ABCcom, no site da VES e no YouTube. Então, isso vai expandindo, né? O que é muito legal. Mas quando a gente fala, né? E eu comecei a aprender muito sobre esse investimento versus retorno. E obviamente tem aquele investimento, o retorno que é na ponta do lápis, mas tem aquele investimento que às vezes demora um pouco, é um pouco de brand institucional. Mas assim, a gente tem visto muitos clientes, né, que trazem esse retorno efetivo do que eles têm dentro da comunidade ou do prêmio. E para as empresas, que aí obviamente não é um retorno
financeiro, o retorno de engajamento dos colaboradores, do grau de felicidade dos colaboradores. Sim, que é muito importante para o andamento da empresa, né? Então, obviamente tem que ter uma visão maior, mais abrangente, né, para se entender o que é. Mas é uma coisa muito legal, a gente fica muito contente com isso. Lu, se você tivesse que deixar um conselho, você acha que outras áreas, não só de marketing, outras áreas, outros nichos, se pudessem criar uma comunidade, é uma coisa que você viu então que deu certo? Que em vez de ficar de briguinha, claro, discussões e Sim, contrapontos, pontos de vista diferentes. sempre vão haver, né? Sempre vai haver a concorrência mesmo ali acirrada, mas de pegar pessoas que estavam brigando e puxando o tapete uma das outras e trazer para um trabalho em conjunto, você acha que é um caminho do futuro, assim, de unir em vez de afastar as pessoas? Eu acho. Né, desde quando eu comecei a estudar isso e transformei a ABC da Comunicação em uma comunidade, e hoje eu estudo muito sobre isso, dou curso sobre isso, dou workshop sobre isso, presto até consultoria também, se você quiser montar sua comunidade. Tá aqui o arroba dele, ó. E hoje eu falo que, inclusive, tem algumas empresas que nascem já em formato de comunidade e você pode ter a sua própria comunidade, participar de comunidades existentes, patrocinar comunidades. Hoje, igual você tem um mix de patrocínio dentro da sua plataforma de marketing, você pode ter um mix de comunidade dentro da sua plataforma de marketing. E é uma coisa tão legal, só para você ter uma ideia, assim como um exemplo. Há cerca de umas 2, 3 semanas eu fui inserido numa comunidade, por enquanto ela é só um grupo de WhatsApp, ainda não é uma super comunidade, mas eu fui inserido nesse grupo, onde tem proprietários, colaboradores que trabalham com TV streaming. E ali tem... É uma turminha também que podia brigar por audiência, né, Lu? Brigar entre elas, mas... E ali tem pessoas que, como eu, tem canais, mas tem muitas empresas de tecnologia que prestam serviços para quem tem uma emissora de TV. E eu coloquei ali uma mensagem: olha, tem uma TV, eu quero conhecer novas tecnologias, novas possibilidades, novos serviços, estou com algumas ideias novas, que isso é spoiler, não posso falar ainda. E postei no grupo. Em uma semana eu já tenho 15 reuniões marcadas. Legal isso das pessoas estarem se abrindo para isso, né? Isso, e dessas 15, tem umas 3, 4 que são outros empresários que também têm uma TV como a minha, mas óbvio de conteúdos diferentes, né? Mas também tem uma TV em streaming, trocando ideia, dando dicas: olha, eu uso isso, eu uso aquilo, isso funcionou, isso aqui não sei o que lá. E às vezes o cara falou uma coisa, você não vai copiar o que ele falou, mas aquilo te abre uma ideia. Uma ideia, mas, Lu, algumas pessoas compartilhando fornecedores. Que legal, Lu, olha, legal isso. Eu uso CDN desse aqui, eu uso isso aqui, desse lá, testa esse, ó, isso funcionou comigo. Então, olha quanto... Porque, gente, a informação tá aí para todo mundo, tem espaço para todo mundo, tem nicho para todo mundo. O ajudar, o compartilhar, o trocar faz bem para nós como pessoa, indivíduo e e na sociedade, né, Lu? Eu falei para Dani hoje uma frase, ainda eu preciso digerir melhor, mas e passar melhor por esse momento, mas eu vou compartilhar com você, que eu falei que, óbvio, a empresa vai completar agora 12 anos, né? Mas eu falei que agora, esse ano, nessa semana, com essas reuniões, eu estou sentindo um momento de uma maturidade empresarial nossa. A gente começa a ter uma maturidade empresarial, uma coisa gostosa, bacana, leve, fluida. Durante um tempo correr atrás de apagar incêndio, de conta para pagar, eu acho que sempre vai, também, eu acho que sempre de alguma forma vai ser assim. Mas sabe, essa plenitude mesmo empresarial, de você poder trocar ideias, poder ouvir, outro poder entender. Nível de conversa também, né? Que legal, Lu. Eu acho que também, óbvio, isso parte por muitas pessoas da comunidade que nos ajudam também. Mas respondendo a tua pergunta, você vê uma outra comunidade que eu participo, né? Como eu falei, ainda não tem a cara de comunidade, mas eu acho que é isso. Mas eu acho que é o futuro. A intenção, Lu. Eu acho que é o futuro. A gente tem um provérbio da comunidade, né? Caminhe sozinho, você chega mais rápido, caminhe em conjunto, você vai mais longe. Eu acredito muito nisso. Até eu acabo fazendo essas reuniões com os filiados,
tendo De ideias. planejamento, assim, para ajudar, você diz? Porque é uma forma de compartilhar meu conhecimento, trocar ideias e ajudar o filiado, e acabo trazendo ideias da minha vivência na área de marketing e comunicação. Óbvio, tenho muito ainda a aprender, mas também já passei por muita coisa. E eles falam, você fala, todo mundo sai aprendendo ali, né? É uma troca constante, né? Então eu acredito muito, sim, respondendo a tua pergunta, eu acho que é o futuro, as empresas vão ter que passar a olhar para isso. A gente é uma sociedade cada vez mais globalizada, interconectada, com intenção e presença de espírito, de voz, de fala, de digital, de troca de influência. Então eu acredito muito, sim, em participação, você como pessoa da sua empresa, em comunidades. Que legal, Lu. Lu, e a gente tá chegando aqui onde você vai ficar. Infelizmente, Muito bem. porque por mim eu dava mais 10 Eu falo demais, voltas, né? Mas que muito. delícia de conversa. Olha quanta coisa a gente passou, né? Por quantos assuntos, por quantas coisas interessantes. A gente fala de finanças que tem a ver com o canal, mas quanto aprendizado a pessoa vai ter. E isso é que eu gosto de fazer. Eu falo que veio uma pessoa aqui que ela disse uma frase que eu até roubei. Ela fala, todo mundo tem uma boa história para contar. Ah, sim. Eu também acredito muito nisso. E eu roubei essa frase e acho que ela é super legal. E aí eu acho que qualquer assunto é interessante e sempre passa por finanças, porque todo mundo precisa de dinheiro, enfim. Então a gente consegue ensinar todo mundo aí como as coisas. Lu, então a gente chegou aqui, mas antes de você descer, queria que você falasse uma coisa para nós. Esse carro precisa de uma chave para a gente dar uma volta na carona. Eu precisei virar uma chave para mudar minhas finanças lá atrás. Você virou uma chave para abrir uma comunidade. Para quem está assistindo a gente, que chave você deixaria de vida? Deixa eu pensar aqui. Enquanto você pensa, você que gostou dessa conversa, curte, compartilha, segue, se inscreve no canal, porque assim como a conversa com o Lu, tem um monte de outras conversas legais lá para você aprender. E se você gostou desse bate-papo, deixa um recadinho aqui que o Lu volta, né, Lu? Voltaremos. E também, que se você quer ser apoiar nosso projeto, incentivar que esses assuntos, que essas conversas legais cheguem até mais gente, é só mandar um e-mail para esse e-mail que está aqui embaixo, para a gente conversar sobre patrocínio. A gente já tem a Mariana Ribeiro, a Renata Castelletti, a Arte Studio, tem um monte de coisa legal acontecendo, muito bom, viu, Lu? Pensou? Pensei. Então, eu acho que a grande chave é você estar aberto a tudo, a ouvir, a trocar, a aprender. Isso talvez seja um clichê, mas é você arriscar, estar aberto às vezes a arriscar. Óbvio que você tem que medir o risco. Uhum. Sempre vai dar um medo. Uma vez eu vi um empresário dizendo, tá com medo? Vai com Vai medo com medo mesmo, mesmo, né? Mas eu acho que você está aberto a tudo, a conhecer outros mercados, outras pessoas. A gente tem muito a aprender com todos os profissionais de qualquer área. Eu acho que o que virou minha chave foi um momento que eu consegui falar, poxa, a empresa não está legal. Você ter a humildade de entender isso, chamar os amigos, né, a própria... Falar assim, cara, e aí? Eu acho que não é um defeito, isso é você estar aberto, é você ouvir, que você com certeza, sem você saber, deve ter pessoas que gostam de você, gostam da tua empresa, que querem teu bem e vão te ajudar. Eu acho que a grande chave foi essa, a chave de poder, aquela coisa, eu tenho que guardar tudo para mim, eu acho que foi a coisa assim, poxa, vamos abrir, vamos ouvir, vamos construir em conjunto, né? Imagina você hoje construir uma empresa baseada numa construção coletiva. Eu acho que essa foi a grande virada de chave. Muito legal, Lu. Muito legal. A gente vai deixar no final. E em agradecimento a você dividir toda essa sua história aqui com a gente, tem um presente para você do Carro Financeiro. Olha que chique! É para abrir agora? Não é caneca, mas é para abrir agora. Mas é um presentinho do Carro Financeiro. Presentes. Eu queria até dar caneca, mas imagina se eu trago caneca aqui, vai derrubar toda a água, né, Lu? Vou ter que pensar uma outra coisa. Olha que chique, gente. Muito legal. Aí, olha, adorei a imagem, hein? É da aba Arte Studio, ela que faz as imagens e é um planner financeiro para você aí fazer o seu novo capítulo desse ano de 2024. Isso eu vou precisar muito, hein? Sim. Isso é bom, hein? Um planner, ferramentas. Olha que legal, gente. Obrigado, viu? Se você quer o seu planner financeiro também, na descrição desse vídeo tem o link para você comprar o seu, grandão, com mais páginas, ou pequenininho também tem, mas tem o completo se você quiser. Lu, muito obrigada. Eu que adorei o papo. A gente se vê em breve lá na ABCcom, com certeza. Obrigado, valeu, pessoal. E esse foi mais um Carona Financeira. Vejo você no próximo.